Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o despertar. Ontem foi sobre a desconstrução e hoje nós vamos falar sobre o despertar. O despertar de uma nova consciência. E o convidado é o Gerson Costa, do Instituto Gerson Costa, falando aí um pouquinho sobre o despertar. Ele é palestrante, psicanalista, constelador familiar sistêmico, hipnólogo. Eu sou Elane Costa, da Chante Terapia Integrativas, também futura psicanalista. E estou aqui junto com ele para a gente trabalhar um pouquinho aí o despertar de uma nova consciência. Ótima noite, vamos lá. Gente, eu e a internet, uma coisa louca. Vamos ver. Gerson Costa, eu acho que eu não estou conseguindo. Ah, tá. Agora vai. Gente, tenha paciência. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Ká, bem-vinda. Olá, olá, olá. Olá, boa noite, Gerson. Tudo bem? Boa noite. Eu estou bem, e você? Tô bem também. Tá me escutando bem? Eu estou. E você, me ouve bem? Ouço também, graças a Deus. Bom. Legal. Pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Boa noite. A Kai, é a Elvia. Boa noite, sejam bem-vindos. Ó, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou aqui convidar também outras pessoas. Vocês também aí que estão na live, convide outras pessoas pra gente falar sobre o despertar hoje. Esse tema é bem interessante, muito interessante. Bastante. Não é? Vamos falar sobre coisa boa, né? Opa! Muito boa, muito boa. Então, despertar dói, Gerson? Opa! É doloroso, mas é bom. Antes a dor do despertar do que a dor do que ficar sofrendo. Ah, gratidão, Elvia, gratidão. Tô convidando aqui o pessoal. Show. Dói um pouquinho, mas é bom, né? É bom demais. É o que dizem. É bom demais. Aí o pessoal fala, você gosta de sofrer? Eu falo, antes de sofrer pro despertar do que ficar parado e sofrendo do mesmo jeito, não é? Não, ninguém gosta de sofrer, né, do mesmo Gerson? jeito. Ninguém gosta de sofrer. É. Mas o despertar, a gente passa por esse processo do despertar, né? Quando você tem aí a parte da desconstrução, que foi o que nós fizemos ontem, ou falamos um pouquinho sobre o que é desconstruir algo no caso nós mesmos, a gente passa para a segunda etapa, que é o despertar. E ninguém chega no despertar de uma nova consciência sem desconstruir. Para isso tem que ter coragem também, né? Oi, Paty. Exatamente. Bem-vinda. Pessoas, vão colocando o coraçãozinho aí pra gente. Adoro o coração. Sou dessas. Legal. Opa, que bom que vocês estão aqui. E vamos falar aí o despertar dessa consciência, despertar para viver melhor, né? Como a Elane falou, dói o despertar? Dói sim. Mas olha só que interessante, depois que você começa a se despertar, você vive melhor. Então aquela dor só é uma dor momentânea, que você passa por isso. Antes do que você ficar com a sua dor aí até o fim das suas vidas, não é verdade? Então, eu prefiro passar por uma dor que seja rápida, e depois cessa, do que ficar com aquela dor pro resto da vida, não é verdade? Vocês aí, aproveitando aí que vocês estão entrando, quando vocês têm uma dor de dente, o que vocês preferem? Ir no dentista
para ele resolver aquele caso e passar a dor, ou continuar com essa dor até sei lá quando, né? Respondam aí que eu quero saber de vocês, né? Se você prefere ficar com aquela dor de dente até o final da sua vida, ou você prefere ir no dentista ali arrumar o seu dente e ficar melhor, né? Qual que vocês preferem? Mas, Gerson, eu acho que também é uma escolha, né? A gente passa por uma escolha nesse processo. O autoconhecimento, para você decidir por ele, é um processo. Você está numa dor, né? Você está Sim, com algo que te incomoda e isso não serve mais para você, assim como uma roupa, né, que não serve mais. Mas diferente da isso. roupa, você se percebe normalmente uma encruzilhada. O meu processo de despertar começou pela desconstrução dos meus paradigmas, das minhas crenças limitantes, que até então para mim não tinham esses nomes, tinham apenas emoções, nomes de emoções, eram raiva, era tristeza, era angústia, era ansiedade, tinham esses nomes. Até eu entender que atrás dessas emoções eu tinha crenças que me limitavam a buscar algo melhor. E aí a pergunta que me levou a buscar ajuda, tanto em vídeos, como em livros, como em terapia, e começar a galgar um novo caminho, foi: quem sou eu? Quando eu me Muito bom. perguntei isso e eu não sabia responder quem eu era de verdade, porque o que tinha até aquele momento na Elane eram crenças e uma certa, vou falar, um certo mimo, né, de criança birrenta. Eu queria que as coisas funcionassem do meu jeito, né, que tudo fosse do meu jeito. E aí, quando eu me fiz a pergunta de quem é você, e eu não soube responder, além das principais, né, características. Eu sou Elane, moro em Osasco, tenho tantos anos. Eu percebi nessa pergunta que eu não sabia quem eu era. E aí eu comecei a buscar um processo de autoconhecimento. Para isso, eu precisei desconstruir toda a velha Elane para uma nova nascer. E sim, doeu sim. Legal, o pessoal respondeu aí, ó, falou, resolver o Responderam? quanto antes, ou tomar Isso remédio, né? mesmo. Justamente para aquela dor É, passar, não é verdade? Para aquela dor passar. isso mesmo. Então, sim, a gente passa por esse processo, passa por um processo de dor, mas a gente quer resolver o quanto antes. E como que a gente resolve Sim. o quanto antes, né? Como que a gente se desperta? Primeira coisa, é começar a parar e olhar para você mesmo. Sim. Gerson, mas eu olho. Você olha, tem certeza que você olha para você mesmo? Quantas e quantas vezes a gente quer resolver o problema do outro, resolver o problema do ciclano, resolver o problema do ciclano, do fulano, e você acaba não olhando para você mesmo. Então, a primeira coisa é Verdade. olhar para si. Olhar para si. O que eu preciso para melhorar? Gerson, mas eu gosto de ser assim, eu gosto de ajudar os outros, eu gosto de ajudar fulano, eu me sinto bem. Legal. E sabe por que você está ajudando os outros? Eu vou te falar por que você está ajudando os outros. É porque você não quer olhar para você mesmo. Ontem nós Ah, falamos o quê? Nós falamos aí, ai, como que desculpa eu aí. posso Ai, ajudar o minha... outro? Como que eu posso? Eu só posso ajudar o outro quando eu tenho algo que possa ajudar o outro. Então, se eu vou colocar aqui uma coisa bem só para vocês entenderem, tá? Se você pegou um dia ali para caminhar, tá fazendo sua caminhada, você não levou nada, nada, nada. Você tá ali só de corpo presente. Você fala assim, não, é uma horinha, eu vou ali, caminho e volto. Ok, ok. Aí você está caminhando. Lá na frente, né? Você está aí a meia hora de distância lá na frente, chega um garoto de rua, uma criancinha, e fala assim para você: Tia, tio, tem como você me dar alguma coisa para comer? Pode ser qualquer coisa, não precisa de dinheiro, né? Muitas pessoas que pedem na rua até falam assim: ó, não precisa de dinheiro, tem alguma coisa para eu comer?
E naquele momento você está sem sua carteira, você está sem nada, sem dinheiro, você está sem nada. A pergunta é que eu te faço. Naquele exato momento, e você está longe da sua casa, naquele exato momento, você tem condições de ajudar aquela criança? Não. Possivelmente não. Por quê? Você não tem. Você pode até ter dinheiro, mas está lá na sua casa, tá longe, né? Tá longe. Naquele exato momento você não tem condições de ajudar aquela criança. Por quê? Naquele exato momento você está sem dinheiro. Então, para eu poder ajudar aquela criança, eu precisaria o quê? Estar com dinheiro naquele momento. Então, olha que interessante. Para eu ajudar outra pessoa, eu preciso ter o que ajudar a outra pessoa naquele momento. Ontem nós falamos do quê? Né? Se eu quero ajudar, primeiro eu preciso estar bem comigo mesmo para poder ajudar outra pessoa. Então, olha que interessante, né? Uma vez me falaram o seguinte, e faz todo sentido. Você veio à Terra e você só pode ajudar uma pessoa. Falei, uma pessoa? Falou, é. Aí eu perguntei, né, mas quem? Você mesmo. Você tem que se ajudar. Se você não conseguir se ajudar, como que você vai ajudar o lance? Totalmente verdade, né? Então eu tenho que estar bem ali para poder ajudar outras pessoas. Isso é muito interessante. E como que eu faço para eu me ajudar? Essa vem a pergunta aí de todos e quem quiser fazer perguntas podem perguntar. Estou aqui à disposição, eu e a Ilane, tá? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o despertar. Como que eu começo a despertar em mim? Primeiro, parando e me analisando. O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? Muitas vezes a gente só fica reclamando da vida, reclamando dos acontecimentos. Eu bati o carro, fulano, o meu salário não caiu inteiro, e fulano me ferrou, e ciclano também, e veio a doença, o meu filho está doente, não tenho dinheiro, e tantas outras coisas. E a gente não para analisar o que está passando conosco. Por que eu estou passando por aquele processo? Por quê? Aquilo dali tem alguma coisa de aprendizado para eu ir para a vida. Alguma coisa de aprendizado tem. E é engraçado, muitas pessoas falam assim, Gerson, eu só tenho problemas, eu só tenho problemas, eu só tenho problemas. Eu falo, que maravilha que você tem problemas, cara. Como assim que maravilha você tem problemas? Porque olha só que interessante, né? Vamos aí agora para a área comercial, a área aí dos comércios, enfim, a área onde você pode prover o seu dinheiro. Vamos para essa área aí. Olha só que interessante. Muitas pessoas bem-sucedidas só são bem-sucedidas hoje porque tiveram muitos problemas. É isso mesmo, muitos problemas. Problemas até de fracasso. Tem gente que fala, Gerson, mas eu não vou fazer porque eu já sei que eu vou fracassar. Ótimo que você sabe que você vai fracassar. Como assim, Gerson? Ótimo que você vai fracassar. Olha só que interessante. O fracasso ele é um degrau para o sucesso. Todas as pessoas que têm sucesso hoje, eles tiveram fracasso anteriormente. Pega aí, por exemplo, Thomas Edison. Olha que lição que nós Edison. Thomas Edison, para quem não sabe, eu creio que a maioria sabe, aí foi o inventor da lâmpada incandescente. E segundo a história, ele fez aproximadamente 10 mil testes para poder tirar uma lâmpada, para poder fazer aquela lâmpada. Né? E em uma das entrevistas, o repórter ali perguntou para ele, como que é errar 9.999 vezes? Ele falou, quem disse que eu errei? Eu aprendi uma forma de como não fazer a lâmpada. E olha que interessante, ele pegou aquele fracasso dele, que se fosse outras pessoas, eu testei lá, não deu certo, então deixa pra lá. Coloque isso na sua vida, tá? Coloque isso na sua vida. Quantas e quantas coisas vêm e você tem fracasso, e você para ali, porque você não persiste.
Então pense aí, legal, essa experiência que eu tive. Agora, a próxima etapa, eu não vou repetir já essa experiência. Foi o que o Thomas Edison fez. Ele começou a primeira, não deu certo, eu vou fazer a segunda agora de forma diferente da primeira, e assim sucessivamente. Então, ali, depois de 10 mil tentativas, ele conseguiu fazer a lâmpada. Ele conseguiu. Mas por quê? Porque ele persistiu. E nós, muitas vezes, vem aquela dor do fracasso. Em qualquer área da vida, gente, eu tô falando. Vem aquela dor do fracasso, eu não consegui. Aí uns até lamentam, o outro fulano conseguiu porque a mãe e o pai ajudou, ou é filhinho de papai, nasceu com a bunda virada pra lua, e tralalá e tralalá. Já ouviram isso daí, né? Já ouviram isso daí. Então, independente do que os outros fazem, o que deixam de fazer, se você quer ser uma pessoa de sucesso independente da área, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que sim persistir em algumas coisas da sua vida para você conseguir o sucesso. Então, olha só, o fracasso ele é ótimo. Ele é ótimo para quê? Para a gente ter um aprendizado. Se você olhar com outros olhos, e nós falamos ontem aqui, sobre parte boa e a parte ruim sua, a parte boa e a parte ruim. Se você souber lidar com os fracassos, que muita gente leva isso daí para a parte ruim da vida, eu só tenho fracasso, ótimo, maravilha que você tem fracasso. Quer dizer que você está ali progredindo para você ter um sucesso na sua vida. Aí tem vários tipos de despertar. Isso vai depender do quê? Do que você quer para sua vida. Então, bom, Gerson, eu quero despertar para a vida, tá? Primeiro, o que você quer para a vida? Qual a área que você quer atuar? Muita coisa, gente. Muita coisa não é coisa nenhuma. Muita não seja coisa intrometido. Se não eu é quiser coisa tudo, eu nenhuma. quero, sim. hein? Então você tem que ter um propósito de vida. Primeira coisa para você ter esse despertar é ter um propósito de vida. Seja em qual área for. Área financeira, área amorosa, área espiritual, área de relacionamentos. Não estou falando só relacionamentos amorosos, e assim por diante. Então, pergunta é, qual o seu propósito? Partindo daí, do seu propósito, aí sim nós podemos trabalhar a mente humana para que você tenha sucesso nessa sua área. Não é? Mas tudo começa pelo que a gente estava falando ali no princípio, pelo autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, se você não respeita quem você é, se você não tem essa amorosidade com você mesmo e paciência com os seus processos, você não consegue chegar nesse ponto que você está falando. Porque muitas vezes eu quero muitas coisas na minha vida, só que eu não vou partir desse princípio, Eu só quero. Só que para chegar aonde eu quero, eu preciso despertar outras partes. Em todo o meu processo, começou... sim, eu tinha muita vontade de saber o que eu estava fazendo aqui, o porquê que algumas coisas aconteciam e alguns ciclos se repetiam na minha vida sem que eu conseguisse ter controle disso. Eu queria várias coisas, mas ao mesmo tempo eu me via perdida, sem saber exatamente como consegui-las. Quando eu comecei a voltar para dentro, que eu acho que é a parte mais dolorosa desse processo de despertar a consciência, quando eu comecei a me responsabilizar pelas coisas que aconteciam comigo, e aí sim entender que o processo é de dentro para fora, as coisas começam a ganhar um novo sentido. Mas é óbvio que, para isso, eu tive que desconstruir, eu tive que sofrer, gente, e isso é natural no processo de despertar. O que acontece muitas vezes é que quando está com muita dor, a gente acaba o processo pela metade, seja numa terapia, seja em autoconhecimento autodidata, você tentando fazer isso acontecer, você para, porque tem algumas dores que você não consegue lidar sozinho. Mas o interessante foi que eu continuei essa busca, óbvio com ajuda, não foi sozinha,
mas eu conseguia começar a entender que muitas das coisas que estavam acontecendo comigo naquele momento, em que eu comecei a perguntar quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, elas começaram a fazer sentido quando eu comecei a me responsabilizar pela minha vida, pelos meus atos, pelas minhas escolhas, e é óbvio que isso não é muito tranquilo, é muito desafiador, né? Exatamente. O pessoal tá falando ali, ó. É amar a si mesmo, é isso mesmo, né? Começa aí por amar a si mesmo. E olha que E é interessante. bem desafiador amar a si mesmo, né? Olha que interessante. Nesses dias veio uma cliente para mim e ela falou que tem um filhinho, um cachorro. E eu falei, como que você trata o seu cachorro? Ah, da melhor maneira possível. Eu levo ele pro pet, eu dou melhor ração, né? Eu levo ele para fazer massagem e tal, e blá blá blá, e blá blá blá, e começou a falar. Aí eu falei, e você? Não, mas o importante é ele. Eu falei, mas e você? Não, mas Eu o eu quê? falei, e você? Eu E o quê? você? Eu o Você tem quê? esse cuidado? Você tem esse cuidado igual você cuida do seu filho, do seu cachorro? Aí ela parou, regalou o olho assim. Mas eu preciso disso? Precisa. Essa é a primeira parte Cuidado. do amar a si mesmo, né? Do cuidar de si mesmo. E é isso, gente. A gente às vezes transfere o cuidar para outra pessoa. Eu cuido de fulano, eu cuido de ciclano, eu cuido de ciclano. E você? Você está atualmente se cuidando? Né? O processo de despertar é um processo, como nós falamos aqui, pode ter dores? Pode ter dores, mas é um processo incrível, gente, quando você começa a descobrir quem você é, para onde você vai e como você vai, que é o processo aí de você ter consciência e você buscar o autoconhecimento, de ir atrás disso. Nossa, gente, a vida se transforma. A vida é outra, a vida é outra. Né? E quando você começa a perceber isso, você vive melhor. Você vive melhor. Muitas e muitas pessoas hoje só reclamam da vida. Só reclamam da vida. E a vida, gente, é maravilhosa. Eu vou te falar que é maravilhosa quando você começa a se despertar. Você sai daquele sofrimento, daquela dor. É dolorido sair dali, é dolorido, mas logo passa. Logo passa. E assim que passou, você fala, ufa, ai, graças a Deus, passou, que maravilha, né? Aquele sufoco que você estava, você sai daquilo dali. E é maravilhoso quando você sai daquilo dali. Eu Mas, vou falar uma. Gerson, isso que você Pode está perguntar. falando, isso que você está falando, não entra novamente no ponto da crença? Porque existe uma crença instalada em nós que é mais fácil eu cuidar do outro, eu olhar para o outro, eu me dedicar ao outro, né, e consecutivamente ser muito boazinha, né, para com as pessoas ao meu redor, para com o meu pet, com os meus filhos, e esquecer que o autocuidado é tão importante quanto, por conta de uma crença. Não existe uma crença Exato. instalada aí por trás do que, Existe. Existe. né, Nossos eu tenho que comportamentos, cuidar dos outros. isso, nossos comportamentos, sempre por trás tem uma crença. Sempre por trás ali tem uma crença, tá? Então é sim, em várias coisas atinge isso. Mas olha que interessante, né? Eu não quero entrar aqui em religião, mas eu vou trazer algo da Bíblia. Vou trazer algo da Bíblia aqui para vocês, né? Na Bíblia fala que Jesus falou o seguinte: amai ao próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, como que você vai amar o próximo? Tá? Como que você vai amar ao próximo? A pessoa que está ali perto de você. E digo mais, eu vou ir a fundo, tá? Quem é pai e mãe aí, se você não ama a si mesmo, como que você vai amar seus filhos? Ah, Gerson, mas eu amo meus filhos. Tá. E como que você vai passar esse amor se você não tem para você mesmo? Então, Porque eu aí, fui Gerson, ensinada a amar os outros. Eu, hein? você tá pegando pesado. Eu amo meus filhos. Eu sei que você ama. Mas esse amor seria bem melhor se você amasse a si mesmo. Você teria condições melhores para atuar com seus filhos, amando a si mesmo primeiro. Amando a si mesmo primeiro. Aí você tem o amor e você pode amar muito mais os seus filhos do que você ama hoje. Você pode amar muito mais o seu parceiro, sua parceira, do que você ama hoje.
Então, é fundamental essa parte de se amar, se conhecer, né? E se conhecer é algo muito importante, porque você percebe em brigas isso daí. Como assim, Gerson, em brigas? Você brigou com alguém? Quem é o culpado da briga? Você. É lógico. A culpa é minha, eu coloco lógico. em quem eu quiser. Então eu coloco em você, coloco no outro. É lógico. Eu não sou culpada. A culpa é do outro, gente. A culpa é do outro, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Tá? E qual a parte da sua culpa nessa história? Muitas pessoas não param para pensar. Né? Tudo é culpa do outro, tudo é culpa do outro. Não estou falando que o outro também não teve culpa, mas eu estou falando da autorresponsabilidade. Se nós brigamos, ambas as partes têm culpa. Mas numa briga, só você é culpada. Eu não. Eu sou certinho. Não é verdade? Eu sou certinho. Só fulano que é culpado. Peraí, gente. Peraí. Qual a nossa parte aí de culpa que nós temos isso? E quando você começa a perceber, a entender como que a mente humana ela funciona, aí você começa a perceber o porquê que o outro é daquele jeito, porquê que você é desse jeito. E quando você tem esse entendimento, é muito interessante porque você sai de brigas. Você não entra em brigas. Por quê? Porque você começa a entender também o mundo do outro. Você começa a perceber que o que ele está falando tem uma crença ali por trás. O que ele está falando tem uma educação que os pais deram lá por trás. O que ele está falando é o que ele viveu. O que ele está falando é o que ele aprendeu. E quando você começa a ter esse outro olhar com a outra pessoa e com você mesmo, que você se conhece, você evita confusões. Você vai ter mais uma conversa construtiva. Gerson, mas o outro não me escuta. O outro me escuta, tá? E é interessante que quando você tem esse autoconhecimento, você acha uma maneira do outro te escutar. Do outro te escutar. Porque muitas vezes numa briga, eu não escuto a outra pessoa não me escuta. E assim a gente parte para uma agressão verbal ou talvez até uma agressão física. Não é verdade? Aí quando você começa a entender os comportamentos humanos, você começa a se entender, tudo flui melhor. Tudo flui melhor. E eu digo até mais. Quando começa a entender, você pode pegar algo que a pessoa traz para você e transformar em força para você melhorar. Ontem nós falamos aqui de ego, superego, lembra? Que é fortalecer o ego, né? Falamos disso ontem. Fortalecer o ego. Então você traz aquilo, fortalece o ego e você responde de uma forma que a pessoa possa entender. Gerson, mas eu já tentei de todas as maneiras e a pessoa não me escuta, a pessoa não te entende. Aí eu digo mais para você. Será que realmente você também está escutando a outra pessoa? É muito mais fácil criticar do que escutar. Porque muitas vezes o que você escuta te incomoda. Lembra que eu falei de ontem do incômodo? Se o outro me incomoda é porque esse incômodo tem que ser tratado em mim, não na outra pessoa. E por que eu não escuto muitas outras pessoas? Mas, Gerson, isso é um saco. Isso é um saco. Com 2 ovos ainda. Com 2 ovos. Você dá um chute assim, dói, mano. Dói pra caraca, dói, né? Porque você passar por esse processo é um saco. Que aí você começa a se autorresponsabilizar de que você está atraindo tudo aquilo para sua vida. E que o outro só é seu espelho porque você não está olhando com amorosidade para os seus processos. Então, eu vou falar, é um saco. Isso, gente. Pode ficar revoltado, porque eu também fico às vezes. Eu falo, não é possível que isso está acontecendo de novo. É um incômodo. Olha só, tá aí o professor Antônio. O professor Antônio, gente, ele tá na live. Ele foi meu professor de psicanálise. Hoje nós atuamos juntos, graças a Deus. E ele sabe muito bem disso, que nas aulas, eu comentei ontem que ele começava a tocar no assunto, eu começava a fazer assim, ó. Começava a fazer assim, me incomodar, mas eu ficava ali na minha. Mas ele percebia. E ele, de propósito, ele olhava para mim e falava, Gerson, você tem alguma coisa para falar?
Minha vontade era de mandar ele tomar naquele lugar. Oh, não, 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 deixa quieto. Porque aquilo que ele falou na aula veio a compreensão do que eu fui, do que eu era naquela época, e isso me incomodou. E internamente, o que eu estava processando? Eu estava processando assim, caralho, meu, eu tenho que mudar isso daí. Para eu ser uma pessoa melhor com os meus filhos, melhor nas minhas relações, eu tenho que melhorar isso que o professor está falando. Então, é um incômodo? É um incômodo. Mas depois que você assume e trata aquele incômodo, nossa, gente, é uma sensação inacreditável. Vem a leveza, tá? E olha que interessante. Eu vou tocar em algo aqui muito interessante. Você tem dores no corpo? Dor nas costas, dor na garganta, dor nas articulações, dores, etc. O que são essas dores? Então, olha só, esse processo do despertar, eu também digo outra coisa, é prestar atenção no seu corpo. Como assim, Gerson? Seu corpo ele te dá sinais do que está acontecendo ali, o que está te incomodando, tá? O que está te incomodando. Então, muitas vezes, ali dor nas costas, é porque você está levando muito peso, peso de outras pessoas que você nem precisaria estar levando aquele peso. É um dos exemplos, tá? Pode ser várias e várias outras coisas, mas é um dos exemplos que eu estou dando, né? Ah, eu tenho muita dor de garganta. Talvez você quer falar alguma coisa para outra pessoa, que ela te magoa, que ela te trata mal e alguma coisa, e você fica segurando aquilo dali. Isso te provoca dor na garganta. Né? Isso é um dos exemplos, e assim sucessivamente, tá? Então o corpo, ele responde às suas emoções. O que você está passando. Então, hoje, principalmente, eu fico muito ligeiro. O que está acontecendo no meu corpo? Ah, doeu o pé, doeu o peito, doeu alguma coisa. Eu falo, o que tá rolando com as minhas emoções? Porque muitas vezes a gente não percebe. Que são aquelas crenças que a gente passa durante o dia, a gente faz tudo, aquele hábito, né? Lembra do hábito? Nós falamos ontem, quem não assistiu a live de ontem, por favor, vai lá e assista, tá? Falamos aí, você faz por hábito, e talvez aquele hábito tenha uma crença ali por trás, que isso acaba reverberando no seu próprio físico, tá? Mas para chegar nesse ponto, Gerson, que você está falando de conhecer e saber que tem alguma coisa errada, você tem que se conhecer. Porque anteriormente, a eu começar o processo de despertar de uma nova consciência, para mim, eu tinha um sério problema com analgésico. Então, tudo que eu sentia, né, respirei estranho, tomava um analgésico para anestesiar aquilo. Quando eu comecei a despertar as minhas emoções, despertar quem eu era, entender, mas hoje você já entendeu tudo? Não, gente, eu ainda estou em construção. E vou continuar em construção enquanto estiver aqui no planeta Terra. Mas, assim, eu comecei a entender que essa fuga para os analgésicos que eu tomava, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas adorava, era uma coisa louca. Tipo, hoje vou tomar um analgésico. Era a fuga para eu não olhar para aquela dor, né, gente? Era tipo, hoje o dia não foi tão bacana. Vamos tomar um analgésico, né? Vamos ficar bacaninha. E aí você vai percebendo que no meu caso era analgésico, mas eu cheguei num ponto que eu tomava analgésico para tudo, né? Não só para as dores físicas, mas para as dores emocionais principalmente, que eu associei que ao tomar aquele analgésico eu melhorava. Né? Eu melhorava porque estagnava. E assim você pode comparar muitas outras coisas que as pessoas começam a fazer para sair, né? Para não olhar para a sua dor real e elas arrumam uma fuga. O meu caso foi analgésico. Quando eu entendi o que eu estava fazendo com o meu corpo físico, né? Porque o consumo constante estava danificando outras coisas, eu parei. E aí foi junto com o processo de autoconhecimento, de despertar uma nova consciência. Esse período foi um período muito dolorido, né? Muita terapia na veia, gente. Fala. Constelação. Ô, Jesus! E o pessoal aí... Tudo isso junto melhorou.
Estão falando. O pessoal aí tá por dentro. Olha só, resumindo aí o que falaram aí. É realmente o que incomoda no outro. Se eu aponto o dedo no outro, realmente é o meu espelho, né? Comentaram aí. Realmente é o meu espelho. Então o pessoal tá aí por dentro. Pessoal, obrigado aí pela interação. Tá show de bola, maravilha, show de bola. Então coloque coraçãozinho aí, vamos aí trabalhando. Aí uma perguntou aqui, e dor de ouvido? O que pode ser dor no ouvido? Legal, olha que interessante, né? É uma das possibilidades, tá? Não pegue a fundo, é só isso daqui. Mas dor no ouvido pode ser algo que você não queira ouvir. Lembra que a gente fala e não deixa o outro falar e você ouvir e perceber? Porque muitas das vezes o que a gente ouve nos incomoda. Muitas das vezes que a gente ouve nos incomoda. Volto a falar lá do professor na aula de psicanálise, que ele falava, era da aula, mas era um tema que me incomodava, né? Me incomodava. Então, às vezes é isso, pode ser isso, tá? Analise o seu caso, verifique se realmente é isso, tá? E muitas das coisas você não quer ouvir. E falar em ouvir é algo fundamental. Para eu ter esse despertar, eu preciso muito ouvir. Muitas das pessoas numa conversa, você percebe que a pessoa até te interrompe, não deixa você falar totalmente. Não, você começa a falar, não, mas é que aconteceu assim, assim, assado. Aí você começa a não, é que aconteceu assim, assim, assado. Porque ela não está de ouvidos para você. Não está de ouvidos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é estar de ouvidos. Olha só, como que eu vou ajudar outra pessoa se eu não escuto ela? Não escuto o problema que ela pode passar por mim, né? A gente, como terapeuta, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É a parte do acolhimento. O que é esse acolhimento? É ouvir o que a pessoa tem para falar, tem para trazer. Aí sim você percebe o que a pessoa está passando, você percebe o comportamento dela. Aí depois que você ouviu, você vai entrar com a terapia. Mas antes da terapia, é fundamental ouvir. Então isso é para qualquer coisa na vida. Ouvir é essencial. Tem uma aí, ó, ela quer saber a alergia. O que é a alergia? A Joyce. A Joyce, opa, muito bom. Alergia de que especificamente? Alergia tem várias coisas aí que a gente pode falar até da constelação familiar, né? Dentro da constelação familiar, olha só, alergia possivelmente é alguém excluído da família. Como assim, Gerson? Alguém excluído da família? Lembra que ontem eu falei de pertencimento? Eu quero pertencer àquela família, eu quero pertencer. E muitas vezes a gente exclui um membro da nossa família. Não só a gente, como nossos familiares que nos antecedeu. A avó excluiu o avô porque ele era mulherengo ou alguma coisa assim. Então, na pele, na pele, tá? Então pode ter vários tipos de fundamentos. E olha só que interessante, né? A causa nunca foi encontrada. Legal. Perceba aí, Joyce. É Joyce, né? Joyce, tá? Joyce. Perceba aí e verifica se isso vai de encontro a você. Muitos filhos querem resolver problemas dos pais. Muitos filhos querem resolver problemas do pai. Às vezes o pai é agressivo com a mãe vai defender a filha, ou vice-versa, e assim por diante, tá? Quando o filho vai defender a mãe ou vai defender o pai, uma coisa acontece principal. Ele perde a força do pai e perde a força da mãe. Como assim, Jé, se eu estou defendendo minha mãe? Por exemplo, se você está defendendo sua mãe, quer dizer que ela não tem autoridade, você está sendo maior que ela, você está se posicionando maior que ela, tá? Quando você se posiciona maior que ela, você perde a força da mãe. E perdeu a força do pai porque você protegeu ali. Então você perde a força e você acaba danificando o seu corpo, tá? A gente dentro da constelação fala que quem protege muito o pai e a mãe acaba morrendo para a vida, ou seja, você não tem forças para ir para a vida,
ou até morrendo fisicamente também, tá? Houve casos aí de constelações que foi constatado que a pessoa ali queria ajudar o pai, queria ajudar a mãe, né? Acabou morrendo fisicamente, tá? Então, vê se isso pode aí entrar dentro do enredo. É lógico, eu estou falando aqui um dos pontos, mas isso daí pode abranger para muitas e muitas coisas. Aí, no caso, teremos que estudar, né? Teremos que estudar aí para ver realmente o que pode ser. Ó, o Robson está falando, pode ser culpa? Pode ser culpa também, né? Eu sou culpado ali, Sim. a pessoa assim, eu não defendi minha mãe e acabo levando uma culpa, agora eu vou defender. Enfim, dentro do que eu falei, tá, Robson? Dentro do que eu falei, Ou ao pode ser contrário, né? N culpas, Defendi ou um ao e não contrário. defendi o outro. Exatamente, tá? E se sente culpado, pode ser também. Por isso que eu falei, são N coisas para a gente saber o que realmente teria sim que sentar, analisar o caso para saber o que realmente é. Mas pode ser aí várias coisas, tá? Então, Joyce, pensa aí no que eu falei, pode entrar no seu caso ou não, tá? Se quiser saber melhor, pode procurar algum terapeuta, não precisa ser eu, não precisa a Elane, mas procura, porque olha só que interessante, né? Ela falou ali, até agora não descobriu a causa daquilo. Então, a causa é emocional, né? A gente fala muito de doenças psicossomáticas. O que é essas doenças psicossomáticas? É justamente o que a Joyce nos trouxe. Você vai no médico, você faz exame e não encontra nada, né? É alguma doença emocional. O que tem atrás daquela emoção? Pode ter várias coisas, tá? Pode ter várias coisas. A Cá perguntando, é sempre culpa dos pais? Não, não é sempre culpa dos pais, tá? E eu vou te falar algo, a culpa sempre é nossa, né? A gente coloca a culpa nos outros, culpa no ciclano, culpa no fulano, e a culpa é nossa. Por quê? Porque nós temos as atitudes, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, então pode aí ocasionar esses tipos de doenças. Então, doença, gente, culpa é nossa. A culpa é nossa, tá? Independente do que acontece externo. O externo nos influencia, olha que interessante. O externo nos influenciam para ter emoções. E essas emoções podem provocar aí uma doença física também, que eu falei, dores de corpo e etc e tal, né? Então é muito interessante ir atrás. Olha que interessante que vocês estão fazendo. Vocês já estão indo para o caminho do despertar. Olha que interessante. Na live, vocês já estão indo para o caminho do despertar. Que é isso? O que pode ser aquilo? O que pode ser? É ir atrás disso daí para quê? Para curar, tá? E curar ali. Gerson. Opa, pode falar. Vitiligo. Vitiligo, que é aquela, O né, vitiligo. Tá? Então, como eu falei, pode ser várias causas. Tem que analisar, gente, tem que analisar ali o que acontece realmente com a pessoa, com a família da pessoa, qual a emoção que ela ligou ela com a família, ela com o relacionamento, enfim, tem que analisar. Mas volto a lembrar, é uma coisa emocional. E pode ser curado? Pode, gente. Qualquer doença pode ser curada. Tá? Através do quê? Da nossa mente. Da nossa mente. Olha que interessante. Então Né? é certo eu dizer que todas as minhas doenças físicas, elas são originadas do meu emocional sobrecarregado. Com certeza. É certo dizer isso? É certo dizer isso. Porque olha só, o pensamento gera um sentimento, uma emoção. E essa emoção, esse sentimento, gera um comportamento. O comportamento pode ser físico, pode ser, enfim, pode ser várias coisas. Então, olha só, pensamento. Por que eu falo e reforço que a cura vem através da mente? Tá? A cura vem através da mente. Então vamos lá, vamos aí entrar na medicina agora. Eita, que eu vou para todos os lados, né? Vamos entrar na medicina agora. Tá? Foi feito um estudo sobre o placebo. Tá? Para quem não conhece, o placebo é um remédio de mentira. Tá? Então pegaram 20 pessoas, colocaram 10 de um lado e 10 para o outro.
e falaram o seguinte, ó, eu vou te dar um comprimido e esse comprimido vai aliviar a sua dor. Para os outros 10 que estavam na outra sala, falou, eu vou te dar esse comprimido. Falaram que era um teste, realmente era um teste que estava ali para testar, tá? E deram um comprimido para as outras 10 pessoas e falaram o seguinte, ó, vou dar esse comprimido e a sua dor vai aumentar. Então você me fala até onde você aguenta da dor, que aí você toma um outro comprimido aqui e ameniza a dor, ok? Todos estavam de acordo, que era um teste ali medicinal mesmo, todos estavam de acordo, beleza. Então, os 10 que tomaram para aliviar a dor, de 10, 9 aliviaram. Tá? Os outros 10 aqui que tomaram remédio para aguçar a dor, para aumentar a dor, 8 aumentou a dor. 8. E olha só que interessante. O remédio foi igual para ambos. Foi igual para o grupo A e foi igual para o grupo B. E digo mais, o remédio não era remédio, era um comprimido de açúcar. Então, olha que interessante, olha que interessante. Então, quando aquele médico falou, você vai tomar e vai amenizar a sua dor, a pessoa acreditou. Pensamento, ó, ela acreditou. Eu vou tomando isso daqui, vai amenizar minha dor. Pô, legal. Tomou. O que aconteceu? Ela acreditou, aquilo se tornou verdade na sua mente. O que aconteceu com o corpo? Teve um comportamento, tá? E amenizou a dor. No outro grupo, né? A mesma autoridade, o médico falou que ia aguçar a dor e realmente aguçou, porque ele acreditou. Então, olha que interessante. Tudo que você acredita se torna verdade. Tudo que você acredita se torna verdade, tá? Aí eu digo mais. O que você tem pensado da sua vida? Pô, Gerson, eu penso só merda, eu penso que não vou dar certo, eu penso que né, lá na frente eu vou cair de novo, eu acredito que se eu for namorar de novo eu vou ser traída, porque os meus 2 namorados anteriores me traíram, e o próximo também acho que vai me trair, e eu vou te falar, se você continuar com esse pensamento, Porque todos os homens são iguais. Porque todos os homens são iguais. Aí já vem uma crença, já trabalha uma crença, né? Então, olha só, você acreditou naquilo, acreditou que todos os homens vão trair você e o próximo namorado você vai atrair, aí entra a lei da atração, né? Aí você vai atrair quem? Uma pessoa que realmente vai fazer o que você pensou se tornar realidade. A lei da atração ou espelho, Jefferson? Oi? Hein? Isso vai ser a lei da atração, eu atraindo o que eu acredito, ou isso vai ser um espelho para eu fazer um estudo? Porque quando você está no caminho do despertar, tá pensando que é fácil assim. Quando você começa esse caminho de despertar, você pensa, você cria. Isso naturalmente. Exatamente. Né? A gente faz isso natural. Mas quando eu estou nesse caminho de despertar, eu estou atraindo aquilo que eu ainda acredito, porque tem uma crença, ou eu realmente estou co-criando uma nova realidade? Olha só, cocriação e a lei da atração estão juntos. Cocriação e a lei da atração estão juntos. Por quê? Cocrio é o quê? É pensar em algo. Eu sei, eu acredito que isso vai acontecer. Isso é cocriar. Então você pode cocriar várias coisas para sua vida. Pode cocriar coisas para o bem e coisas para o mal. Tá? Para você. Com isso que você pensou, você está cocriando, você está pensando. Aí entra a lei da atração. Tudo que você pensa, você atrai. Tudo que você pensa, você atrai. Então estão ali, ó, estão entrelaçados, tá? Essas coisas estão entrelaçadas. Então percebam, tudo que você pensa se torna realidade. Se você pensa que você é um fracassado você é. Agora, se você pensa que vai ser vitorioso, vitorioso você é. Vitorioso você é. Então olha que interessante, o despertar, resumindo aqui, nada mais é que o quê? É mudar a forma do pensamento. Mudar a forma. É quebrar crença. Quebrar crença já está mudando a forma do pensamento. Você pensava, você acreditava em algo lá atrás. É uma crença. Então você acreditava naquilo. Se você acreditou, aquilo se torna real para você. Tá? A gente pode falar várias coisas aqui, a parte financeira, por que eu não consigo, eu consigo até me destacar lá na empresa, mas eu não consigo ter um bom salário e tudo mais.
Veja se não tem uma crença aí por trás. Aquela crença eu posso utilizar aqui tranquilamente, aquela crença que muitos utilizam ao pé da letra, que lá na Bíblia fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu, tá? A pessoa pega ali ao pé da letra. O que é uma agulha? É aquela coisa de costura, um camelo. Vê lá um bicho ignorante, né? Enorme. Como que isso vai entrar numa agulha? Então, para eu entrar no céu, eu preciso ser pobre. Então, olha lá o que está no seu inconsciente. Você conscientemente, você quer ali se destacar financeiramente. Mas lá no seu inconsciente fala, não, eu não quero ser rico porque rico vai para o inferno. Você vai para o inferno se você ganhar dinheiro, tá? Isso é uma das coisas, tá? Isso é uma das coisas, é uma das crenças. Pode ter N crenças aí por trás, tá? Então, tudo que eu acredito, eu atraio para mim. Tudo que está no meu inconsciente é o que eu sou na verdade, tá? E o que eu sou na verdade, Gerson? O que você é agora, tá? O que você Fala acredita aí outras ser. perguntas. O que você acredita ser. Fala aí outras perguntas. A Joyce, ela disse sobre o estudo do câncer, né? Que é feito com placebo e as pessoas melhoram. A Kátia também comentou aqui. Peraí, gente. Cadê? O Robson está falando sobre a lei da cocriação. A Kátia falou sobre a experiência ser ótima, derrubando crenças negativas e projetando crenças positivas. A Ana deve ter feito alguma piada, que ela está falando que é brincadeira. Aí o Robson falou, Gerson, você cria e atrai o que você faz e pensa sempre. É o que ele estava falando agora, né? Que é a cocriação. Mas para a gente conseguir cocriar uma realidade em todos os âmbitos da nossa vida, ter prosperidade em todos os âmbitos, e prosperidade a gente não fala só de financeiro, a gente fala de tudo, né? Ter abundância em tudo, a gente tem que ter essa consciência de que a gente pensa, a gente cria. Pensou, criou. E isso é muito assim, né? É muito importante nesse despertar. Quando você começa a ter essa consciência de que tudo que acontece ao seu redor, na sua vida, é você que está criando, através das crenças, através dos paradigmas, através de tudo que você acreditou até então, você começa a ter consciência. E ter consciência é o despertar. Despertar é você se perceber, é você saber o que dói em você, é você olhar para suas dores com amorosidade, é você olhar para suas sombras e acolher essas sombras. Então, despertar passa por todos esses processos, né? De todas as áreas. E você só fica próspero e abundante num despertar mais consciente quando você olha para todas as áreas. Exatamente. Né? E olha que interessante que você falou, né? Olha que interessante que você falou. Você falou o seguinte, cocriar, pensar ali, pensar nas coisas que você tem, mas vamos lá, agora vamos jogar com o inconsciente, porque tudo que você é hoje está no inconsciente, tá? Então não adianta você só pensar conscientemente, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou... E lá no inconsciente, que é o que manda, lá no inconsciente, que é o que manda, você tem suas crenças. Inconscientemente você tem suas crenças, tá? Então, olha só, o que manda em você é o seu inconsciente. Não adianta só você pensar. Primeiro a gente tem que quebrar essas crenças. Aí sim, ontem nós falamos da desconstrução. O que é desconstrução? É justamente quebrar essas crenças. Quebrando essas crenças. E agora sim, eu vou co-criar o que eu quero. Não adianta só que eu pensar, eu vou ser rico, e lá atrás tem aquela crença de, ser rico eu não vou para o céu. Você entende? Então, o seu inconsciente vai fazer de tudo para sabotar o que você está cocriando. E por isso que tem muita gente que fala assim, Gerson, mas eu cocrio, pô, aí não está acontecendo. Aí você vai analisar, a pessoa tem uma crença, tem uma crença lá por trás. E essa crença está tão enraizada, a pessoa nem percebe esses tipos de crenças. Então, o autoconhecimento é fundamental para quebrar essas crenças, é fundamental. Quebrando essas crenças, aí sim, eu cocrio e acontece. Eu cocrio e acontece, né? Tem um processo aí... Não acontece. Acontece, tá? Tem mais perguntas, tem até um processo, legal, tem até um processo que é muito legal, que é o EFT, que é uma limpeza dessas crenças,
que justamente a gente fala também no treinamento, que nós vamos falar aí no final, né? Que é limpeza de crenças. Então, primeiro, eu tenho que limpar essas crenças. Limpou essas crenças, tudo fica mais acessível para você. Aí é você construir e sim aquilo se concretizar. Mas volta a falar, primeiro tem que quebrar essas crenças, tá? Criar outras Sim. crenças para você, né? Outras perguntas, manda aí. Obrigada pelas perguntas, gente. Gratidão. Olha, a Jana, ela falou que chegou atrasada aqui na live e nós falamos algo sobre vitimismo. Opa, vitimismo, né? Pessoa, o que é uma vítima, né? E olha que interessante. A vítima é uma pessoa que quer o quê? Ela quer atenção. Tá? Perceba, aquela pessoa que reclama, nada mais é que ela quer que você passe a mão na cabeça dela. Nada mais é que isso. Então ela reclama para você falar, coitadinha, tá no papel ali de coitadinha, de coitadinha. E essa pessoa, ela gosta de ficar no papel de coitadinha, porque sempre tem os outros passando a mão na cabeça dela. Sempre tem os outros passando a mão. Realmente, foi o seu namorado, ele que é o cachorro, ele que é o sem vergonha, ele quer o seu quê, ele quer o seu quê, tá? Foi seus E aí, o que pais. acontece? O que acontece? O que acontece? A pessoa, quando é vítima, ela não quer sair daquela posição. Porque, na mentalidade dela, ela está certa estando ali só reclamando. O errado é os outros. Lembra? Primeira coisa para a gente fazer o despertar é olhar para nós mesmos. O que nós temos ali para nos melhorar? Aí quando você fala para aquela pessoa que ela tem que melhorar, você não está me entendendo, você não está me entendendo. Não, é que o fulano fez isso comigo, você não está me entendendo. É que você não passou na... porque a pessoa realmente ela não quer sair daquele lugar. Porque eu vou te falar, gente, papel de vítima, eu vou te falar algo legal. Papel de vítima é um papel bom. Um papel que muitas pessoas me veem. Então, olha só o que a pessoa ganha em cima disso. A gente fala dentro da psicanálise que tem um ganho secundário. Então, olha só, eu vou falar um negócio para vocês que aconteceu comigo. Tá? Então, a gente passa por isso daí, por isso que tem estudos e tudo mais. Uma vez, a época que eu estava casado ainda, eu fiquei doente, fiquei de cama. Eu fiquei doente, fiquei de cama. Então, ali, minha esposa na época trazia comida para mim na cama, né? Eu ficava ali assistindo televisão, meus filhos vinham ali e passavam, ai, papai tá dodói, ai, e todo aquele carinho. Gente, fala se isso não é bom! Mimo. Fala se isso não é bom! Fala a verdade! Eu tava sendo mimado, nossa! E uma hora eu falei assim, puta, é bom ficar aqui doente. Aí eu automaticamente falei, puta, não é bom ficar doente, não. Eu nem entendi esse negócio, né, direito na época. Falei, não é bom ficar assim, não, porque como que eu vou trabalhar para dar sustento para meus filhos, para dar sustento para minha família? Eu tenho que sair disso daqui. Na época eu conhecia a zona de conforto, né? Eu conhecia muito a palavra zona de conforto. Eu tenho que sair dessa zona de conforto, onde que eu estou, para eu poder me restabelecer melhor e poder trabalhar para dar sustento para meus filhos. Foi isso que eu fiz na época. Mas o que eu estava fazendo ali naquele momento que eu falei, puta, é bacana ficar aqui doente? Eu estava no papel de vítima. Que vítima é isso? É um ganho secundário. Né? Então toda vítima tem um ganho secundário. Qual era o meu ganho naquela época? Era ser mimada pelos filhos, era ser mimada pela esposa, não precisar ali ajudar ela na casa, que eu ajudava ela nos afazeres de casa, então não precisava ajudar nos afazeres de casa, ficava ali deitado, assistindo televisão, e a vida que segue. Olha como que esse papel não é gostoso. Então a vítima ela tem esse ganho secundário, Então, quando se tem um ganho secundário, a pessoa quer ficar naquilo dali. Ela quer ficar naquilo dali. E passou pela minha cabeça em continuar ficando doente para poder ficar sendo mimado. Entenderam o que é a vítima, gente? Entenderam o que é a vítima? Então a vítima ela tem um ganho secundário, que é ali a atenção de todos, é o que ela quer para ela. Tá? Para sair desse papel de vítima, tem sim um trabalho ali
a se fazer, tá? Eu não conhecia nada na época, mas na época eu só conhecia a palavra zona de conforto. Eu falei, não, eu tenho que sair dessa zona de conforto para eu poder sustentar a minha família, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, enfim. Aí eu saí ali daquele papel, tá? Sem conhecimento, sem nada. Mas hoje, analisando, eu fiquei ali no papel de vítima por 3 ou 4 dias, agora não me lembro, tá? E eu vou te confessar algo. Tinha hora que eu podia levantar para ajudar a minha esposa a fazer comida. E você acha que eu levantava? Porra nenhuma, eu queria ficar lá. Entenderam o que é o papel da Folgado. vítima? Entenderam o que é o papel da vítima? Já que outras pessoas fazem por mim, deixa eu ficar aqui que eu tenho o meu ganho. Então esse é o papel de vítima, tá? E o papel de vítima, a pessoa fica ali, fica sossegada, não quer sair daquilo dali, não quer sair daquela situação. Tem que ter algo impactante para ela poder sair daquilo dali. Então eu pergunto a vocês, em qual área da sua vida você está no papel de vítima? Não precisa responder, precisa Tá. pensar. Em qual área da sua vida você se estacionou no papel de vítima, tá? Então analise isso daí para você poder progredir na sua vida, certo? Tem mais pergunta? A Kátia, ela está falando que o despertar, ele requer um exercício diário de atenção, percepção e autoconhecimento. Isso mesmo. O Robson está falando que ele é espiritualista, universalista, e ele vive o momento presente, que também é muito importante. A gente nunca está no momento presente, né, Gerson? A gente nunca está vivendo o agora, né? O hoje. Aproveitando, falando isso daí, eu vou falar uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, devido a essa pandemia. A tal da ansiedade. Que é a ansiedade? A ansiedade, é lógico, ela tem várias coisas ali, mas uma das principais é o quê? É você não estar presente. É você estar no futuro. Tá? Você está no futuro, que é o quê? Eu tenho uma prova daqui 1 mês, e você já começa a se angustiar da prova daqui 1 mês. Tá? Você Sofrer. começa a sofrer. Isso, aquela angústia vai gerando em você uma emoção ruim, tá? Às vezes você lá no serviço, devido a essa pandemia aí, tá sendo muitas pessoas mandadas embora, tal. Aí o chefe, olha só que interessante. Aí você chega de manhã para trabalhar, o chefe fala assim: ó, trabalha lá normal, final do dia eu quero conversar com você. Pronto. Olha como que a cabeça da pessoa vai ficar. Ela vai trabalhar direito? Não vai trabalhar direito. Ela só vai pensar, puta, que o meu chefe vai me mandar embora. Aí foi aquele dia lá que eu me atrasei. Foi aquele dia que eu fiquei bastante tempo no banheiro. Foi aquele dia que eu bati o ponto atrasado. Foi aquele relatório que eu não entreguei. E passa o dia angustiante. Tá? Aí chega no final do dia, ele vai conversar com o chefe, né? Ali todo com medo, todo angustiado. Aí o chefe senta e fala você, ó, parabéns, nós estamos criando aqui uma nova área. Eu sei que você desempenha um papel importante aí na empresa e você agora está sendo promovido para outra área. Então olha que interessante, ó. Tudo que as pessoas falam para você, o que acontece, você cria um problema na sua cabeça. E quem criou aquele problema o dia inteiro? E por que você criou o problema naquele dia? Porque o ser humano, ele está doutrinado a pensar no negativo. Doutrinado a pensar no negativo, tá? Então, nós temos aí que aprender com essa parte do despertar, sim, você ver algo positivo no que pode acontecer na sua vida e viver o presente. E viver o presente. Vivendo o presente, você vai ser mais feliz, né? Respirem, gente, respira, se trazem para o momento, para aqui agora, né? Busquem fazer esse exercício de respirar e limpar a mente, né? Porque a gente está sempre em busca do amanhã, mas a gente não está vivendo hoje para criar o amanhã que a gente deseja, né? E isso é muito autoconhecimento. Você tem que se perceber, você tem que se conhecer, você tem que manter a sua vida no hoje. Se você não mantém a sua vida no hoje, como é que você vai ter um amanhã diferente? Como é que você sai do ciclo?
se você continua vivenciando as mesmas imagens negativas sobre você mesmo, criando as mesmas histórias, isso tem que ser alterado a partir do aqui e o agora. E é O verdade. Fabrício falou outra Ó, coisa, né? ele tá falando até de culpa. E é verdade, quando você fica ansioso, você começa a colocar culpa. Ó, o exemplo que eu dei aí do chefe falando, né? Aí a pessoa começa a falar, puta, foi aquele dia que eu cheguei atrasado. Ó, se culpando, né? Puta, foi aquele dia que eu fiquei mais de tempo no banheiro. Puta, foi aquele que eu fiquei. Não veio coisa Meu, boa, não não veio, foi né? coisa E a boa. valorização. E você começa a se culpar, e você começa a se culpar ali, né? E você se Não se sente valoriza, né? Não valoriza seu massacrado. trabalho. Observa como que você termina o dia nesse exemplo que eu dei. Você termina o dia, você não Exausto. produziu nada, mas parece que você trabalhou, levou uma surra, 10 pessoas te bateu, você fica com o corpo todo quebrado. E a ansiedade, gente, faz isso com você. Olha só, um pensamento que a pessoa teve, o que aconteceu com o corpo dela? Ficou ali com aquela sensação de quebrado, chega em Exausto. casa, né, não quer nada, não quer falar com a esposa, não quer brincar com os filhos. Por quê? Porque aquele pensamento gerou um sentimento, e esse sentimento gerou ali um comportamento. E esse Qual comportamento é o atingiu resultado? aquele sentimento, né, atingiu o corpo. Então, volto a dizer tranquilamente, todas as coisas que acontecem ao nosso corpo, ali por trás tem um fundo de emoção. Ah, ali por trás tem um fundo de emoção. Gerson Costa, são Oi. 20 horas e 36 minutos. Já? Oh, Já! poxa! Poxa vida, eu queria conversar Tá mais. muito boa essa live. Muita Eu queria conversar gratidão pelas mais. perguntas. Tem mais perguntas aí, ó. Tem Então muita vamos coisa lá. boa. Tem mais perguntas? Tem, eu acho que. Peraí, a mãe tem um pouco. Ixi, eu acho que eu perdi a pergunta. É a última. Aqui, acho que é. Ó, A mãe tem um pouco. Ou bastante disso. Não deixa o filho fazer algo porque tem medo dele se machucar. Sempre pensando negativo e isso é muito automático. Então, ó, olha que Sim, interessante, né? A mãe ali protege o filho. Protege o filho por raiva ou não? Ou qual por outra? amor. Por amor. Aí eu volto a me perguntar, amor é bom ou é ruim? O amor é bom, mas quando ele tá em ordem. Quando ele tá em ordem, ai meu Deus. Olha só, né? Gente, eu sempre ouço isso daqui, né? O amor cura tudo, o amor cura tudo, o amor cura tudo, tá? O amor equilibrado cura. O amor desequilibrado, que é o caso dessa mãe, né? Ela tem um amor tão grande pelo filho, né? E não deixa ele ir para a vida. Não deixa o filho ir para a vida. O filho sempre vai Sim, ser pequeno. Ele não vai ter condições de arrumar um emprego sozinho, não vai ter condições de ir para a vida sozinho. Ele sempre vai ser dependente ali daquela mãe. Aí quando essa pessoa vai se casar, quem sempre está se intrometendo na vida dele? É a mãe. Aí quando a mãe morre, o que acontece com esse filho? Vai procurar uma outra mãe. Então muitas vezes essa pessoa casa, e ele não enxerga a esposa dele como esposa. Inconscientemente, a esposa dele é a mãe, porque ele precisa de uma pessoa para cuidar. Então essa pessoa nunca vai para a vida. Então, o amor em desequilíbrio, gente, ele não cura, ele padece. Então tem que ter o equilíbrio ali do amor. A gente fala muito isso na constelação familiar. Tem que ter forte isso, né? o amor, ele é bom quando ele é equilibrado. Se o amor não está equilibrado, um exemplo clássico disso também, dentro dos relacionamentos, é o ciúmes. O que é o ciúmes? É um amor exagerado. É um amor Sim, exagerado. É um desequilíbrio. amor em desequilíbrio, tá? Então, ciúmes, para você que é ciumento, para você que é ciumenta, seu amor está desequilibrado, tá? Precisa equilibrar esse amor aí para fluir melhor os seus relacionamentos.
tá bom? Amor por Tudo você isso mesmo, é em um primeiro processo lugar, de né? evolução, é um processo aí do despertar, tá, gente? De despertar. E já que estamos no final aí, já que estamos no final, nós estamos aí com um treinamento, tá? O treinamento que nós vamos fazer é despertando a sua melhor versão. Eu olhei pro relógio agora que eu não acreditei no horário, mas é isso mesmo. É verdade! Caramba, meu, Tá passou aqui que nem, ótimo! né? Então é isso daí, ó. É, É despertando a sua melhor versão. Vão ser 5 encontros online. O primeiro encontro para começar a melhorar isso daí é a desconstrução. Então, nós vamos ter esse primeiro encontro só de quebras de crenças. Então, vamos aí analisar o que são suas crenças para você poder como você se vê. desconstruir essas crenças e você poder ter sucesso independente aí da área da sua vida, né? Muitas pessoas relacionam sucesso a dinheiro, né? Dinheiro é sucesso? Também, também. Dinheiro é bom? Também, tá? Sim. Mas eu digo no sucesso em todos os sentidos, no sucesso no amor, no sucesso no relacionamento, tá? No sucesso no que você quer ser para a vida. Então, a primeira aula vai ser isso daí, é desconstruir toda essa parte, tá? E depois vem parte de limpeza também, nós vamos falar do equilíbrio do masculino, do feminino, e assim por diante, tá? Chakras, tudo mais. Tem pessoas aí que pensam, nossa, tem tempo que eu não consigo levar um projeto para frente, Gerson. E tem tempo para isso, tá? Então, se você descobrir o seu tempo, você vai descobrir que tem tempo para você descansar, tem tempo para você projetar e tem tempo para você tirar o projeto do papel, tá? Então, a gente fala aí do sol, da lua, muita gente hoje fazem lançamento, vocês veem muito aí, hoje muita internet, lançamento disso, lançamento daquilo, e percebam as luas que essas pessoas estão fazendo, os lançamentos. Então, tudo isso nós vamos falar lá nesse treinamento aí, tá bom? Então, despertando sua melhor versão. Então, para quem entrou aí e não me segue, que é seguidor da Chante, me siga. Meus seguidores aí que não seguem a Chante, vamos fazer uma troca aí, tá bom? Troca sempre é bom. Um vai seguir o outro, um vai ajudar o outro, tá? Um link desse curso, desse treinamento, na verdade, não é um curso, é um treinamento, tá? No link da minha bio, no link da bio da Chante. Sejam todos bem-vindos aí e vamos desbravar isso daí, vamos ser melhores aí vamos a cada despertar. dia. Exatamente, seja a sua melhor versão. Então você é importante, você é tão importante que dê esse presente para você mesmo, ok? Tá certo? Então eu vejo vocês no treinamento, tá certo? Muita gratidão, mais uma vez, né? Por você, Gerson, por todos vocês que estão aqui, pelas perguntas queridas e importantes, por nos ajudarem a nos entender, porque a gente também vai se entendendo aqui enquanto vamos conversando. Gratidão mais uma vez. A gente pretende fazer mais lives. E vamos trabalhando esse despertar. Gratidão, né? aí pelas pessoas. Nossa, ajudou bastante com as perguntas. Sim, foi muito interativo muito hoje. Maravilhosamente. Gratidão a todos aí presentes que fizeram dessa live uma live em conjunto. Não foi só eu e a Ilane, foi em conjunto. Foi uma live conjunta com vocês, com a ajuda de vocês, com essas perguntas maravilhosas. Muita gratidão pela paciência, por estar aqui conosco até agora. Vocês são muito especiais e muito importantes. Beijo e até a próxima. Beijo, uma ótima noite. E a live depois vai ficar disponível lá na página para quem quiser assistir ela inteira, tá bom? Show! Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Grande beijo.